Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Em janeiro de 2012, o programa Tesouro Direto vai comemorar 10 anos. E o Tesouro Nacional vai implementar mudanças para popularizá-lo e torná-lo mais cômodo para os investidores. Sobre esse assunto, eu converso com André Proit, gerente de Relacionamento Institucional do Tesouro Nacional. Muito obrigada pela sua presença, André. O que é o programa, antes de mais nada, o programa Tesouro Direto? Bom, primeiro, obrigado, Lúcio, pela oportunidade. O Tesouro Direto é um programa que o governo federal tem em parceria com a BMF-Bovespa e o Tesouro Nacional, que conduzem esse programa, que ele vende títulos públicos para pessoas físicas. Ele foi criado em 2002 e agora ele permite que o pequeno investidor ele tenha acesso a essa interessante maneira de poupar esses instrumentos financeiros pelo qual o governo se financia. Então, em outras palavras, Lúcio, o Tesouro Direto, o governo pega emprestado para financiar a sua dívida e, em troca, ele vende esse título, esse instrumento que eu me referi, para o pequeno investidor. O que antes só era possível para grandes investidores, bancos, corretoras, fundos de pensão, por exemplo, também passou a ser possível lá atrás para o pequeno investidor, que tem aí cerca de R$200, mais ou menos. Então, o dinheiro aplicado, ele é usado para pagamento de dívidas? Por exemplo, também ele é usado de maneira mais geral pelo governo para financiar as suas atividades, né? Tanto a educação, como a saúde, os esportes e por aí vai. Isso daí, o dinheiro vai para todas as pastas? Exatamente. O governo ele tem uma necessidade de levantar dinheiro, né, de financiamento, então ele pega emprestado da sociedade. E ao fazer isso, ele promete devolver esse dinheiro em uma data futura e acresce uns juros, né? Um rendimento, que na verdade é uma compensação pela pessoa emprestar para o governo, né? Esses juros podem ser pensados dessa maneira. E quais são as vantagens desse investimento? É um investimento seguro? Quais são as vantagens que ele tem? Essa é uma ótima pergunta, né? O Tesouro Direto ele tem várias vantagens, né? A primeira delas, eu diria que é o custo, né? O custo para você participar do Tesouro Direto, os custos envolvidos, né, para você conseguir comprar um título desse são muito baixos. Você pode chegar a cerca de 0,3% ao ano. E associado a isso, é claro que vem a rentabilidade, porque o custo de você comprar esse instrumento é baixo, então sobra mais o seu dinheiro trabalhando para você mesmo. Uhum. Então, hoje, a qual é o rentabilidade mínimo que é investido? Aí, só para completar de grande vantagem, tem a segurança, que é próprio carimbo do Tesouro Nacional, que está por trás disso tudo, né? Você empresta para o governo federal. Então, o mínimo hoje é de 0,2 título, que dá mais ou menos cerca de R$127, R$125, mais ou menos, né? Uhum. E a rentabilidade que você falou, só para reforçar? A rentabilidade ela é muito próxima à integralidade ou um pouco mais da taxa Selic, dependendo do tipo de título que você vai comprar. Então, basicamente, a gente tem três tipos de título. Títulos pré-fixados, aqueles títulos que você, no momento da compra, sabe exatamente o que você vai receber. Ou seja, daqui a 2 anos eu vou obter, hoje está cerca de 11,5%. Então, eu comprei hoje, carregando até o vencimento, eu certamente receberei esse produto, esses juros. Por isso que chama pré-fixado. Além disso, tem títulos indexados à inflação, que são ligados à inflação. Você compra ele e recebe, digamos, cerca de 6% mais a variação da inflação no período. Esses são títulos preferidos por aquelas pessoas que querem montar uma aposentadoria de longo prazo, né? E não por outro motivo são os títulos mais vendidos no Tesouro Direto, que tem maior parte do estoque, digamos assim. E tem títulos ligados à própria taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que serve de referência para várias outras. E o prazo mínimo para você recuperar? Você falou esse de mais, né? Isso, né? Eu falei da rentabilidade, também é um prazo, muito boa pergunta, porque todo título tem uma característica, um tipo de rentabilidade e um prazo, né? Uma data definida. É isso que caracteriza assim, um instrumento do qual a gente está falando. Isso também varia muito, né? Existem títulos que vencem em cerca de 1 ano e tem títulos que vencem até 2045 sendo ofertados. E na verdade não existe um prazo mínimo para que a pessoa fique com esse título em mãos. Ocorre que toda quarta-feira o Tesouro recompra tudo aquilo que uma pessoa ofertar, que ela quiser vender.
Se eu antes do período. Investir, aí eu quero vender Isso. daqui a 2 meses, ou tem um mínimo aí para começar a vender? Não, não tem, o Tesouro recompra tudo. Mas, até o esquema tributário envolvido em toda a renda fixa, né, em particular no Tesouro Direto, ele premia, né, ele incentiva as pessoas a ficarem com títulos pelo menos por 2 anos. Por quê? Porque o imposto de renda até 6 meses, ele fica em 22,5% do rendimento. E aí isso vai caindo gradativamente até 15% para aquelas pessoas que ficam com título por 2 anos. E esse tratamento é o mesmo para qualquer renda fixa, né? Se você for comprar um fundo no banco ou uma debênture, algo do tipo, sempre vai ser esse tratamento. Então tem essa vantagem de ficar pelo menos 2 anos, que é o que as pessoas têm em geral. Então um dos objetivos do Tesouro Direto também é a fomentação de poupança no longo prazo, né? É dar uma oportunidade de rentabilizar aquelas pessoas que querem poupar pensando no futuro. E quem são essas pessoas? Quantos investidores nesses 10 anos, né, o Tesouro Direto tem? E qual o perfil dessas pessoas? Tá. A gente tem que, mais ou menos em setembro desse ano, a gente está chegando perto de 265 mil pessoas cadastradas no programa, participando, se envolvendo de alguma maneira com o Tesouro Direto, né? Em geral, são pessoas que fazem pequenas compras até R$1.000, né? Mas existem a grande maioria é pequeno investidor. A grande maioria é pequeno investidor. Então tem muitos jovens também que pensando já nisso, e pessoas que fazem essas compras. Como essas compras são feitas basicamente pela internet, tem essa grande vantagem também, você da sua casa pode comprar, ou até do celular hoje em dia, né? Tem muito apelo para esse público jovem. Mas também tem muito aposentado, existe uma frequência muito grande de pessoas com mais de 60 anos buscando realmente rentabilizar a sua aposentadoria, né? E a maioria de homens ou de mulheres? Existe um pequeno desbalanço de homens e mulheres, cerca de 60, 40, dependendo da região do Brasil. E tem muitas pessoas também, a maioria está no sul e sudeste. Uhum. Mas existem esforços, né, do Tesouro, e principalmente também em conjunto com a BMF Bovespa, para difundir o programa para todo o Brasil e certamente para os diversos segmentos da sociedade. E quais são as mudanças que o Tesouro pretende implementar? Então, aproveitando para dizer, em 2012, em janeiro, mas o Tesouro Direto ele completa 10 anos de vida, né? Vai completar o seu 10º aniversário, vai ter até bolinho e tudo. Mas a gente pretende, na verdade, fazer uma sequência de eventos e uma sequência de novidades para o Tesouro Direto para premiar o pequeno investidor, né? O investidor em geral. A primeira delas é que a gente vai criar um segmento novo chamado que abarcará compras programadas, né? Então, o indivíduo que quer comprar todo mês ou toda semana, ele vai poder fazer isso durante o período que ele determinar. Então, sempre às quartas-feiras? Não. Para comprar, você pode comprar todos os dias. Qualquer né? dia. Para vender, que é quarta. Então, assim, você vai poder comprar, se você escolher todo domingo ou todo dia 3, que eu recebo meu salário, eu quero aplicar cerca de R$500 em um título ou uma combinação de títulos que esteja sendo ofertada. Você vai poder fazer isso durante um ano, por exemplo, né? É um produto mais, assim, vai ficar mais próximo daquilo que as pessoas realmente se deparam na indústria, né? Nos bancos, assim, é mais familiarizado com esse tipo de coisa. Uhum. Então você vai ter essa comodidade. Aí, além disso, tem uma outra faceta que é a próprio reinvestimento. A gente vai criar o reinvestimento automático. Então, se você tem um título que te paga juros a cada 6 meses, existe esse tipo, né, a gente chama de cupom, você vai poder automaticamente reinvestir no próprio título e você vai ter essa comodidade adicional. E vai ficar mais baixo o valor mínimo para aplicação? Vai. Aí, só por último, nessa parte que também está associada a isso, nessas novidades de programação, você vai poder, como você estava bem dizendo, toda quarta-feira o Tesouro recompra aquilo que você quiser vender. Então você vai poder agendar uma determinada quarta-feira para te dar mais comodidade de se desfazer daqueles papéis e pegar o dinheiro de volta de maneira antecipada. Uhum. E aí a gente vai mudar também os limites, o limite mínimo em particular da aplicação. Então hoje, como eu estava dizendo, era 1/5 de um título, ou seja,
20% de uma unidade é o mínimo que você pode comprar. E essa fração vai cair de 20% para 10%. Para um décimo. Exatamente. Você vai poder comprar 1/10 de uma unidade de título. E qual é o título mais barato? Hoje, o título mais barato é a NTN-B principal, que vence lá em 2035. E qual o valor? Custa valor? cerca de R$570, mais ou menos isso. Então, aplicado esse novo mínimo que será criado, vai ficar com um pouco mais de R$55, né? R$57 mais ou menos. O que é realmente baixo para você ter uma rentabilidade naqueles moldes, né? E a questão do incentivo às corretoras? Esse é outro ponto importante, né? A gente, em 2011, a gente criou criou junto com a BMF Bovespa, um mecanismo que incentivava as corretoras, ou premiava as corretoras, que se tivesse um bom desempenho na venda de títulos e também em trazer novos clientes para dentro do programa. E, na verdade, a Bolsa repassou parte do ganho que ela tinha com o programa para essas corretoras que tiveram essa boa performance. E isso significou um repasse de mais ou menos 4,1 milhões de reais até setembro. Né? Então, isso deu tão certo, né? Porque o estoque aumentou, por exemplo, terminou em 2010 com quase 4,5 bilhões de reais, e a gente espera chegar no final do ano com 7,2 bilhões de reais no Tesouro Direto. Bom, então quem quiser fazer investimento é entrar no site do Tesouro Direto, e o site também vai ter uma modificação, só para a gente finalizar, o site também vai se tornar mais acessível, mais fácil, mais amigável? Exatamente, né? A gente vai criar um novo site e como presente de aniversário mesmo para o cliente, vai ficar bem mais fácil, um site mais moderno, vai vir em conjunto com uma reestruturação de todo o site do Tesouro Nacional. E essas novidades todas estarão lá constantes. Por exemplo, esse incentivo novo que foi criado também vai ser replicado em 2012 para os bancos e corretoras. E todas as outras novidades estarão nesse novo site, que é de fato, né, o principal canal de comunicação do Tesouro Direto. Eu só queria lembrar, por último, que existe um canal de atendimento bem explícito, tanto do Tesouro Nacional quanto da Bolsa, que permite ao investidor tirar suas dúvidas, participar de todo o programa educacional envolvido com isso. Na Bolsa ela tem aqueles programas de Bolsa, vai até você. De educação financeira. Exatamente, mesmo. Né? Tem a parte educacional do próprio Tesouro Direto, que tem um simulador, uma calculadora, e também tem um endereço que a gente, lá no Tesouro, responde todas as dúvidas que o investidor vem a ter, através de um e-mail, tesourodireto@fazenda.gov.br. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o André Proit, gerente de relacionamento institucional do Tesouro Nacional, sobre o programa Tesouro Direto. Se você quiser mais informações, acesse www.tesourodireto.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.